Olá! E como você deve estar vendo em algum lugar dessa tela, o vídeo de hoje é sobre fetiche. E eu pensei em criar esse quadro, que vai ser uma playlist aqui no canal, chamado Conversa ao Pé do Ouvido. Então vamos lá, vamos falar de fetiches. Hello, iluminadas e iluminados, nós voltamos e vamos falar sobre fetiches, vamos falar sobre fetichismo, ou não é bem isso que vocês pensam, porque vocês pensam muito em BDSM, mas o BDSM para aqui é o budismo, né, no caso tibetano, vajrayana. E aí entra uma coisa importante, o budismo tibetano é uma religião fetichista? O que é uma religião fetichista? É aquela cuja fé, o objeto de fé, né, a fé é depositada nos objetos, nos ícones, nos símbolos. E imediatamente eu imagino que qualquer pessoa que entrar num templo tibetano, que às vezes são assim super de estímulo visual por causa das cores, das estátuas, dos objetos, dos instrumentos, vai pensar que sim, porém não, o budismo não é fetichista. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os segredos das estátuas budistas. É quase igual aquela briga de católico com protestante. É idólatra, não é idólatra? Pum. Não, mas as estátuas budistas são uma coisa bastante interessante, vamos falar sobre elas. Quer você chegue num templo ou você veja por foto, é cheio de estátuas de Buda, masculinos, femininos, com uma face e dois braços e um aspecto mais parecido com o humano, ou às vezes com várias faces, com vários braços, alguns que são irados e assim por diante. E como a maioria das coisas no budismo tibetano, né, e no Tantra, enfim, no Vajrayana, nem tudo é o que parece ou como parece. Por um lado, nós vamos observar que quando as pessoas chegam no templo, elas se direcionam para o altar, que é onde ficam as imagens de Buda realmente, as estátuas, e vão fazer 3 prostrações, tocar, né, a coroa da cabeça, a garganta, o coração, e abaixar no chão, tocar a cabeça no chão e levantar 3 vezes. E a gente lembra também que numa aula anterior a gente aprendeu que o refúgio budista, né, o objeto de fé budista, são as 3 joias, Buda como mestre, Dharma como caminho ou ensinamento, e a Sangha como uma comunidade iluminada e de praticantes. A gente já conclui que a estátua de Buda, então, é a prostração, é uma idolatria à imagem de Buda, porém, não é tão simples assim. Quando a gente olha uma imagem ou uma estátua num templo tibetano, tudo é muito mais complicado do que parece. Como funciona? Para começar, vamos pegar um exemplo do Buda Shakyamuni, que é o Buda histórico. Existe na iconografia budista tibetana medidas, né? Uma geometria sagrada, por assim dizer, de como se traceja e se desenham, né, as representações de Buda de forma precisa, e também as representações das estátuas em 3 dimensões, em 3D. E aí você tem uma estátua, você vai para o Nepal, você vai para a Índia, ou você recebe de presente, ou alguém doa, ou você compra, por exemplo, uma estátua do Buda Shakyamuni. E pronto. Não, 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 não. Isso aí, ó, não é nem o começo do processo. Então você tem uma estátua. Essas estátuas geralmente são de material precioso, são de uma liga ali de cobre e prata e folhadas a ouro, ou seja, materiais de boa qualidade, porque elas também são ou serão um objeto de fé, um objeto de devoção depois de prontas, porque elas ainda estão cruinhas. As estátuas, elas são ocas, mas elas não ficarão ocas. Quando você vê alguém se prostrando a estátua dentro do altar, ela já está preenchida. E preenchida do quê? E agora que é o pulo do gato. As estátuas vêm inicialmente ocas, elas têm uma tampa embaixo, você tira, e aí cuidadosamente elas têm que ser limpas de uma maneira ritualizada, e depois elas vão ser preenchidas. Preenchidas com o quê? Com um pouco de joias preciosas, com substâncias preciosas, como por exemplo pérolas, coral, ouro, prata, turquesa, pedras, cristais preciosos ou semi-preciosos, e também, principalmente, mantras, ou seja, muito papel. Ou seja, as escrituras, dependendo do tamanho da estátua, mas a gente faz os rolinhos com escrituras e com mantras, e elas vão sendo inseridas e um pouco de incenso para preencher, para que não fique nenhum espaço vazio. E aí, por fim, a estátua é tampada e é selada, né? Falamos um pouco do selamento lá na iniciação online e na materialidade da bênção. E depois que essa estátua está selada, o que significa isso? O shape, o formato, é uma representação de Buda, que é uma das nossas joias de refúgio. Os mantras ou as escrituras são uma representação do Dharma, da fala de Buda, da fala dos mantras, da fala sagrada. E o que falta? A mente. E aí a gente tem um ritual bastante complexo. Como eu já falei antes, o budismo tibetano ele é todo ritualizado, no qual nós vamos invocar ou chamar e pedir e selar a presença, né, da mente iluminada de Buda naquela representação.
Então, depois que todo esse processo acontece, a gente tem a estátua, e aí sim ela é um objeto digno de se fazer prostração, como? Como uma base, né? Em tibetano chama ten. Então ela é um kuten, uma base do corpo, sumten, base da fala, e tukten, e uma base da mente, da presença iluminada, ou seja, ela é um objeto que representa a essência do nosso refúgio, e aí sim a gente se prostra. Mas, né, quando a gente se prostra ou faz homenagens ou coloca as oferendas na frente, né, vai colocar para Buda, a gente não joga a oferenda para cima, assim, né, porque senão cai no chão. E aí não é respeitoso. Então, quando a gente coloca oferendas, se prostra, né, ou tem esse processo meio devocional para com as figuras, com os objetos, mas, por fim, é como uma base ou representação sintetizados e o corpo fala alimentos sintetizados ali naquela figura. E isso se dá nas imagens, né, 3D, que são essas estátuas, mas, de uma certa forma, como pessoas budistas, a gente não sai assim com a lupa investigando essa estátua foi preenchida, quem consagrou, tá abençoada, o que pôs aí dentro. Então, para ficar evitando esse estresse e essa neurose na mente, em geral, qualquer imagem de Buda a gente tem um certo nível de devoção e respeito ao Buda e trata assim como um micro-Buda que está ali presente. De verdade, não muito diferente de como a gente trata os livros, né? No budismo, todos os livros são, de uma certa maneira, objetos sagrados, sejam escrituras, seja o nosso material didático. Também falamos disso lá no vídeo sobre o mantra do enriquecimento. Tratar os nossos materiais didáticos como o nosso budinho, assim, o nosso baby Buda em potencial. Nessa mesma vibe das estátuas, se você visitar um templo, muito possivelmente tem aquelas rodas, são umas rodas douradas com inscrições. É uma folha de cobre, né, recoberta com ouro às vezes, e dentro vão rolos, assim, como se fosse uma pilha. Vamos supor assim, como se fosse uma lata de Nescau. E aí você pega, imagina um rolo de papel higiênico, só que não é papel higiênico, não é papel de boa qualidade, escrito milhões e milhões e milhões e milhões de mantra. Então você pega a lata de achocolatado, pega aquele rolo parecendo um rolo de papel higiênico, só que, né, de boa qualidade, que foi preparado e que tem mantras bem pequenininhos assim, milhões e milhões de mantras, coloca dentro da lata, tampa, sela, e aí você consagra. Então, quando você gira com a intenção positiva para espalhar aquelas bênçãos daquele mantra. Também é parecido um pouco com as bandeirinhas de oração, parece umas bandeirinhas de São João, tem mantras inscritos também para que o vento carregue as bênçãos. E aí cada um dos objetos vai ter um significado e uma maneira de preparação diferente, mas o budismo é bem ritualístico, né? Será que vocês já sabiam disso? Se não, fica aqui a cargo de curiosidade. Quando vocês olharem a imagem de um templo, saibam que por trás de cada objeto, de cada imagem, de cada coisa tem um significado e um preparo e muito suor e muito trabalho para que aquilo esteja ali exposto, funcionando, carregado e magnetizado e pronto para abençoar quem quer que visite. Então, muito obrigado. Curiosidade sobre a estátua. O budismo é fetichista? Não. Existem objetos, eles são importantes, mas eles têm um significado simbólico e às vezes não é muito evidente, né? E o Dharma do budismo tibetano é sempre assim. Você acha que está indo numa direção, olé, ele dá uma rasteira assim e vira uma outra coisa que a gente não necessariamente antecipava. Muito obrigado, se inscrevam, curtam e compartilhem. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.